Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho para mais um texto de 2019, o texto de 25 de abril de 2019, cujo título é Poderia Ser Pior. Vamos lá. Você acordou, respirou, ufa, que bom. Poderia ser pior. Mais uma chance de fazer tudo diferente. Ou não. De ser uma pessoa um pouco melhor do que a que você era quando foi dormir no dia anterior. Seu trabalho é chato, seu chefe é um tirano, mas pense, poderia ser pior. Chegou ao fim do dia e não cumpriu as promessas que se fez pela manhã? Tudo bem. Acerta o despertador com a esperança de que amanhã vai ser melhor. Acordou, respirou e tem um trabalho? Uau, que bom, poderia ser pior. Trace metas, faça projetos e acredite neles. Trabalhe, trabalhe, trabalhe e acredite. Mais um dia. Acordou, respirou, tem um trabalho ou não, mas tem saúde. Isso é maravilhoso. Mais um dia na direção de cumprir suas expectativas, correr atrás dos seus sonhos. E se acordou, respirou, a saúde não vai muito bem, mas você tem como cuidar dela? Perfeito, poderia ser pior. Tudo é uma questão de perspectiva, de atitude proativa e positiva em relação à vida. A nossa vida tem a energia que nós colocamos nela. Muitas vezes, somente passamos pela vida sem olhar ao redor, sem passear pelos nossos dias, sem realmente observar e enxergar o que acontece à nossa volta, sem estar presente em cada minuto, em cada segundo. Se permitem um conselho, eu sei que, abre aspas, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, fecha aspas. Mas é de graça e de coração. Procure tirar algum tempinho para fazer um trabalho voluntário, pode ser hospital, orfanato, asilo, comunidade carente, pessoas em situação de rua, ou uma visitinha ao seu vizinho doente, uma conversa com o colega em depressão. Existem possibilidades infinitas. E até mesmo experimente no caminho do seu trabalho, escola, mercado e demais tarefas rotineiras, olhar à sua volta e cumprimentar as pessoas no seu caminho, porteiros de prédios vizinhos, garis recolhendo lixo, enfim, qualquer pessoa. Pode parecer loucura, mas você vai se surpreender com os sorrisos que receberá de volta. E isso muda toda a energia do seu dia e você ainda pode estar fazendo a diferença no dia de alguém. E vai perceber que tem muito mais pelo que agradecer do que reclamar, porque tudo tem um lado positivo, tudo tem dois polos, a escolha é sua. Isso é incrível, não acham? Poderia ser pior, mas não é. Então, ao abrir os olhos, respire e agradeça por mais um dia com inúmeras oportunidades e infinitas possibilidades. Vista seu melhor sorriso e aproveite o seu presente. Esse é um dos textos assim que eu mais gosto, né, de ter escrito, porque realmente eu experienciei muitas das coisas que eu falo nesse texto, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer trabalho voluntário. E por um bom tempo eu fiz trabalho em hospital, com pessoas em situação de rua, em asilos, fiz também numa casa transitória, assim, para crianças com tratamento de câncer. E essa casa acolhia as famílias, porque muitas famílias iam para São Paulo para fazer o tratamento nos hospitais, né, de referência, e elas não tinham onde ficar. E aí a história desse lugar é que
o rapaz que fundou lá a casa, ele estava acompanhando um familiar, né, no hospital, só que ele morava próximo, né? Morava na mesma cidade, pelo menos. E ele percebeu que várias pessoas dormiam ali, sabe, sentadas nos bancos, nas escadas, porque vinham de longe e não tinham condições de pagar uma hospedagem, né? E o hospital era público também. Muitas vezes o familiar não podia, não tinha leito, né? Eram enfermarias e tal, e não tinha onde dormir. Aí ele criou essa casa, né, que dava suporte para essas famílias poderem ficar enquanto as crianças estavam fazendo o tratamento. E era interessante, assim, porque era um lugar bem simples, tal, né? Eles recebiam, muita gente contribuía, dava cesta básica, e a casa ficava num lugar, assim, bem carente mesmo. E eles redistribuíam, sabe, eles também, tudo que eles recebiam, que excedia a necessidade deles, eles distribuíam para a população ali, né, carente ao redor dessa instituição. E várias vezes eu fui fazer trabalho, assim, de sacolinha de Natal, Dia das Crianças, a gente se fantasiava, iam os rapazes com violão, e a gente cantava e brincava, se divertia lá com as crianças, dava os presentinhos, né? E faz muita diferença, né? Mas assim, quem mais ganhava com isso era a gente, porque era cada lição que a gente aprendia ali. Eu nunca esqueço um dia que fomos, acabou indo só eu e mais um colega lá, desse trabalho voluntário. E fomos nós dois, porque no fim teve um problema, o grupo não conseguiu se reunir e eu queria muito ir, não queria deixar, né? Era Dia das Crianças e tal, deixar de ir. E aí fomos eu e ele, e lá nós encontramos mais um pessoal de um outro grupo. Mas esse outro grupo não tinha ninguém, né, que cantasse, que tocasse violão. Não, não que a gente cantasse bem, né? Mas a gente pelo menos tinha um violão lá e estava acostumado a fazer esse trabalho no hospital também. E aí chegamos lá, né? Fantasiado. Eu tava de fada, ele de palhaço, assim, muito colorido, muito divertido e tal. E brincamos muito, tal, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar com uma mãe lá, né? E aí ela tava falando pra gente, né, que as pessoas às vezes olham e ficam com pena, né? Porque a filhinha dela acabou perdendo um olho, né, uma visão, teve que tirar mesmo o globo ocular. E ela falou assim que ela agradecia muito, porque ela não, que a filha dela perdeu a visão, mas ganhou a vida. Porque essa cirurgia que foi a cura da filha dela, né? Que foi que salvou a vida da filha dela. Se ela não tivesse feito, ela não teria sobrevivido. Então, assim, ela perdeu a visão, mas ela ganhou, né, a cura dela. E assim, pra gente é assim, uma paulada, né? Porque às vezes a gente reclama de coisa boba e você vê, né? Quanta pessoa, quanta gente passa por situações realmente difíceis, né? E ainda assim são gratas, são agradecidas. E nesse dia eu lembro que quando a gente voltou conversando, nós comentamos que só essa conversa teria valido, sabe? Teria até valido a pena ir até, porque era longe pra caramba, gente. Era muito, muito longe. A gente teve que sair bem cedinho para conseguir chegar lá, né? Cedo também, porque as crianças têm toda uma rotina, tem horário de refeição e também elas precisam descansar porque estão debilitadas. Então, assim, o que a gente comentou é assim, valeu muito a pena, só essa conversa já teria valido a pena a gente ter ido até lá, sabe? Porque foi um presente pra gente, foi uma lição, né? E fora isso, a gente fazia o trabalho também no hospital, nos finais de semana, e assim, lá era toda visita a gente saía assim renovado, com uma energia que a gente carregava
para a semana inteira, sabe? E é onde a gente vai aprendendo, você vai vivenciando, vendo a realidade de outras pessoas, e você vai conseguindo enxergar o quanto você é privilegiado, não privilegiado assim como dizem, de ser de condição social, nada, né? Mas de ter todos os dias o que agradecer. Então, você faz um trabalho no hospital, você vê que, por mais que você tenha um ou outro probleminha de saúde, se você tem um convênio ou se você consegue acesso a algum hospital, a algum tratamento, você tem muito pelo que agradecer, né? A mesma coisa, o trabalho que eu fiz com pessoas em situação de rua também me ensinou muito a dar valor às pequenas coisas, sabe? Quando eu chegava em casa, a gente fazia o trabalho de madrugada, chegava em casa às 6 horas da manhã. Quando eu chegava em casa, aí você tem um chuveiro para você tomar um banho, você tem uma cama para você dormir, sabe? Aí eu passei a agradecer muito, muito, muito pelas pequenas coisas, sabe? Por ter independência para poder tomar um banho sozinha, para poder fazer as coisas da sua rotina, por ter saúde, né, para isso, por ter um teto, sabe? E por ter onde se abrigar no frio. Então, tudo passou a ter um valor maior. Por isso que, assim, eu recomendo muito que as pessoas, uma vez na vida, façam algum tipo de trabalho voluntário. Que isso traz muito, agrega muito para a vida da gente, sabe? E eu já falei, né, aqui que esse grupo de palhaços aí, eu tive conhecimento através de divulgação de uma amiga minha e agradeço, sou muito grata porque eu comecei nesse primeiro trabalho no hospital e esse trabalho me levou a todos os outros, porque aí o nosso grupo ficou tão unido que a gente resolveu expandir. E aí a gente foi para asilos, aí a gente foi para essa casa aí, dessas crianças, e a gente foi, sabe, procurando fazer cada vez mais coisas, né? Então, e isso que eu falo, que às vezes quando a gente não tem aquela ideia de que a gente não deve divulgar o bem, isso é meio que foi mais uma das manipulações, uma das caixinhas que nos colocaram. Ah, não pode falar, faz, mas não pode mostrar. Porque muitas vezes é justamente você serve de exemplo para que outras pessoas façam. Porque quando a gente vê alguém fazendo o bem, aquilo nos move a também querer fazer. Porque eu acho lindo quando eu vejo alguém fazendo algum trabalho voluntário, que nem esse pessoal assim das ONGs dos animais que a pessoa vai e resgata. Nossa, eu acho assim, eu fico admirada, sabe? E eu gostaria de, até uma coisa que eu gostaria de poder fazer também. Eu amo os animais, adoro cachorro, mas assim, eu vibro com isso, eu acho lindo. Então, nunca me passa pela cabeça a coisa ai, a pessoa está querendo aparecer. Então, e com esse trabalho todo, eu acabei descobrindo que as pessoas que pensam assim são aquelas que, na verdade, se incomodam com quem está fazendo. Elas não querem fazer e elas se incomodam com quem está fazendo. Por isso que quando elas veem alguém mostrando, é lógico que tem as exceções, né? A gente sabe que tem gente que faz só por vaidade. Mas quando você percebe que a pessoa está fazendo um trabalho sério, e realmente está contribuindo e ela está divulgando aquilo porque é importante que mais pessoas, a gente precisa de muita gente fazendo trabalho voluntário, tem muita coisa para se fazer, sabe? Mesmo lá no hospital que eu trabalhava, nós éramos um grupo, tinham outros grupos, porque é muita gente para visitar, a gente visitava uma ala, né, uma parte lá, né, que na época era ortopedia, mas tem muitos setores, o hospital é público, grande, então tinha oncologia,
tinha a parte de pediatria, tinha muita coisa para ter pessoas ali que fariam a diferença, né? E fora, assim, tantos hospitais espalhados, né, pelo Brasil. E quanta gente poderia estar levando um alento, né? Muitas vezes me vinha, eu me questionava, eu falava, mas será que, né? Será que a gente está realmente contribuindo, está trazendo, está fazendo alguma diferença? Toda vez que eu pensava em alguma coisa assim, é impressionante, né? A resposta vem para a gente. Quando você pergunta com sinceridade, você realmente está querendo saber se você está no caminho, né? Se aquilo realmente é algo que tenha um propósito, a resposta vem. Sempre ou algum paciente vinha e falava alguma coisa para gente, falando que o dia dele ficava melhor quando a gente chegava, que ele sempre esperava a gente, ou as enfermeiras falavam, nossa, quando vocês vêm, tem uma mudança na, na, na saúde mesmo, uma melhora, ou então falavam de algum paciente, olha, vai naquele paciente que está precisando. Então, a gente via que realmente fazia a diferença. Teve situações, gente, que são surreais, assim, que não dá para acreditar, sabe, que a gente presenciou. Eu lembro, tinha um senhorzinho que eu gostava muito dele, ele ficou muitos, acho que foi mais de ano ali, internado, e sempre a gente visitava ele, às vezes ele estava no oxigênio e tal, e teve um dia que a gente chegou e ele estava com muita dor. E aí a gente sabia que ele gostava de ouvir músicas do Tim Maia. Então nós começamos a cantar as músicas que a gente sabia que ele gostava. Passou assim uns 5 minutos, a dor, ele esqueceu a dor. E ele estava com oxigênio, ele tirou e começou a cantar, sabe? Foi assim uma mudança muito visível. Então, são as respostas, né, que o universo te dá, que a espiritualidade te dá, que fala, continua fazendo isso. Infelizmente, né, veio aquele momento lá que a gente sabe, né, a pandemia, e aí não deu para dar continuidade, obviamente, a gente não podia mais visitar, né, nem os hospitais, nem os asilos, nada, né, ficamos aí 2 anos sem poder retornar. Agora o trabalho está retornando lá no hospital, mas eu mudei de cidade, então também estou longe, mas mesmo ainda estou conhecendo as coisas, né, no novo lugar que eu mudei, mas se Deus quiser, eu vou arrumar algum trabalho aqui também para fazer, porque todo lugar tem, toda cidade precisa. E, e com certeza, quando a gente se disponibiliza, né, aí o trabalho aparece, né? Assim como quando a gente fala que quando o aluno está pronto, o mestre vem, então eu também acredito que quando a gente está à disposição, as coisas acontecem para que você possa auxiliar, né, contribuir. E outra coisa também que eu além de eu aprender a ser muito grata por tudo, tem até um exercício que é bem interessante a gente fazer. Todos os dias você à noite anotar 3 coisas pelas quais você foi grata durante o dia. Às vezes no começo é difícil, depois com o tempo você começa a ver que coisas simples, né? A gente pode agradecer. Você acordar, você tem que ser grato por você ter acordado, por você ter ido trabalhar, por você ter tido disposição para sair da cama, tudo é motivo para a gente agradecer, né? Então sempre a gente tem pelo que agradecer, todos os dias com certeza a gente tem. E isso acaba virando um hábito. E aí outra coisa também que eu falo no texto, né, que se você que não pode, não tem condições de fazer um trabalho voluntário, é, mas para você ter um olhar generoso, né, para a sua vida, né, para o seu entorno. E uma coisa que eu tinha muito hábito mesmo de quando eu saía na rua a pé, eu andava muito a pé lá no bairro que eu morava, eu ia cumprimentando o porteiro, ou às vezes estava a moça da limpeza que estava varrendo lá à frente dos outros prédios, ou regando as plantas e tal, e eu sempre cumprimentava.
Às vezes, quando você mora numa cidade grande, às vezes as pessoas olham para você, tipo, te acham meio maluca, né? Meio fora da casinha, né? Porque, porque pensa assim, né? Porque é outra mentalidade, né? Às vezes a pessoa pensa, não conheço essa doida que ela tá me cumprimentando. Mas eu tinha esse hábito, né? Inclusive, eu falo dos garis porque há uns anos atrás teve um estudo de que eles se sentiam, e foi mostrado que eles se sentiam invisíveis, porque realmente as pessoas os tratavam como se eles fossem invisíveis. Né? Um professor se disfarçou de gari, ele era um professor bem conceituado, e ele começou a trabalhar próximo até da universidade onde ele dava aula, como gari. E simplesmente as pessoas não viam, não olhavam para eles. Então foi um experimento que, quando eu li, né, sobre esse estudo, eu fiquei bem impactada e aí eu comecei a prestar mais atenção. O trabalho com pessoas de situação de rua já me mudou bem o olhar para essa questão da invisibilidade. Então eu comecei a prestar, então eu cumprimento. Mas é interessante que eu percebi isso, que eles não olham para a gente. Então às vezes eu passo e falo um pouquinho mais alto para a pessoa escutar, ó, fala, tô te cumprimentando, bom dia, boa tarde. Aí, assim, eles olham às vezes até meio espantado, porque né, as pessoas não têm o hábito, né, de fazer isso. E agora aqui, eu tô morando numa cidade menor, e aí realmente aqui já existe mais essa coisa das pessoas se cruzarem e cumprimentar na rua, mesmo que não conheça. E eu acho isso muito bacana, porque é uma gentileza, e às vezes, né, o fato de se olhar para uma pessoa e dar um sorriso, às vezes a pessoa está num dia péssimo, e isso muda o dia dela, porque é energia, né, gente? A gente está dando energia, contribuindo com uma energia boa, né? Uma energia positiva. Então, você, às vezes, só de você olhar, de você cumprimentar, ou, sabe, fazer com que a pessoa perceba, às vezes, que você está olhando para ela, que você a está vendo, né? Principalmente no caso dos garis, das pessoas em situação de rua. Isso muda, às vezes, o dia da pessoa e muda o seu também, né? Porque energia do bem, energia da gratidão, a pessoa quando se sente grata, ela emana a energia de gratidão, que é uma energia muito poderosa e muito produtiva para a gente, né? Uma energia que traz coisas boas para a gente. Então, sobre esse texto, eu gosto muito desse texto porque assim, eu tive muitas vivências, né, para escrevê-lo, né? Eu passei para ele transmitir todas as vivências que eu tive que foram muito positivas na minha vida. Então eu tinha muita coisa para falar, né? Eu acho que esse texto aí ficou até mais, esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas realmente porque é um vídeo que é um texto que é muito importante para mim. E espero que traga essas reflexões e talvez algumas mudanças até na vida de vocês. E então é isso. Agradeço a companhia de todos. Fiquem com Deus e até o próximo texto. Um grande beijo no coração de cada um.